Olá, nono ano, bem-vindos à nossa última aula de História desse assunto para o simulado. Na última aula eu falei com vocês sobre a ditadura no Paraguai e na aula de hoje eu vou falar sobre a ditadura em dois países, na Argentina e no Chile, certo? Vamos começar então pela Argentina. Gente, primeiro de tudo, a ditadura na Argentina ela vai ter duas fases, tá? Eu vou chamar aqui de primeira fase e segunda fase. Entre a primeira e a segunda fase, nós teremos um intervalo de democracia, tá? Nós vamos entender exatamente o que aconteceu. Em 66, o presidente Arturo Illia foi deposto da Argentina por um general, tá? E a partir de 66 vai começar a primeira fase da ditadura na Argentina. Essa primeira fase, ela vai durar de 66 até 73. Durante esse período vão se suceder 3 presidentes ditadores na Argentina, tá? Esses 3 presidentes a gente não precisa focar, certo? A gente só precisa saber que durante essa primeira fase... Opa, tocando o telefone. A gente só precisa saber que nessa primeira fase se sucederam 3 presidentes, e aí durante essa primeira fase houve a suspensão de partidos políticos na Argentina, houve repressão, houve perseguição, houve suspensão dos direitos civis, políticos da população, tá? Só que no ano de 73, esse tipo de governo estava insustentável na Argentina, a população estava se opondo muito, então eles foram obrigados a convocar novas eleições. Aí acaba essa primeira fase, que foi de 66 a 73, onde 3 presidentes ditadores foram presidentes da Argentina e promoveram aquela série de coisas que sempre são promovidas durante uma ditadura, que é a perseguição, a repressão, assassinatos, fechamento de partidos políticos, as pessoas não podem votar e não têm liberdade de expressão. Tudo isso aconteceu nessa primeira fase. No ano de 73 vai começar o nosso intervalo que eu falei para vocês. Nesse ano é eleito o Juan Perón. Gente, o Juan Perón, ele já havia sido presidente da Argentina, tá? E aí ele vai ser reeleito presidente em 1973, certo? Só que ele vai ser presidente somente durante um ano. No ano de 1974, ele vai falecer, infelizmente, e aí a sua esposa Isabelita, que era sua vice, vai assumir a presidência da Argentina. Só que o problema era que o Juan Perón e a Isabelita Perón, eles eram políticos com viés socialista. Eles tinham aqueles ideais socialistas de igualdade, de promoção, da nacionalização de empresas, de retomar relações com Cuba, que era um país socialista, né? Então, todas essas ações vão amedrontar a elite e os empresários e os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, que era o país capitalista que queria dominar a América Latina, né? Então, infelizmente, a Isabelita Perón, ela vai sofrer um golpe e aí vai começar a segunda fase da ditadura na Argentina, tá? Por isso que está aqui a volta do regime militar. Durante essa segunda fase, nós também vamos ter 3 presidentes militares e o principal e primeiro deles é o Jorge Videla. Durante o governo do Videla, ele vai controlar o Supremo Tribunal Federal, que é a principal instituição de justiça de um país. Ele vai fechar partidos políticos novamente, vai promover todas aquela série de ações que são promovidas em uma ditadura que vocês já sabem que é igual à do Brasil, tá? E ele vai criar também uma junta militar, certo? Essa junta militar vai governar junto com ele durante seu governo. Estima-se que na Argentina 30 mil pessoas foram executadas e mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões e meio de pessoas sofreram com prisões, torturas, exílios, desaparecimentos, certo? Depois do Rafael Videla, vai vir um outro presidente, que vai ficar um pouquinho tempo, que é o Roberto Viola, e depois vai vir o Leopoldo Galtieri, em 1982. O Leopoldo Galtieri vai ser o último presidente ditador da Argentina, tá?
E durante seu governo, para tentar reconquistar o apoio da população, para tentar amenizar a imagem da ditadura, o Leopoldo Galtieri vai promover uma guerra contra a Inglaterra por causa das Ilhas Malvinas. As Ilhas Malvinas eram ilhas da Argentina que foram tomadas pela Inglaterra, né? E aí o Galtieri teve a brilhante ideia de reconquistar. É claro que ele vai perder essa guerra contra a Inglaterra, e aí isso vai acabar acelerando o processo de fim da ditadura na Argentina, certo? Então, essa Guerra das Malvinas, ao invés de ajudar a imagem da ditadura, que era a intenção do Galtieri, né, vai acabar atrapalhando a imagem devido aos gastos e devido à humilhação da derrota, né? Então, no ano de 83, após a derrota na Guerra das Malvinas, o Galtieri vai renunciar à presidência. E aí vão ser feitas novas eleições, aí já eleições democráticas, certo, pessoal? Assim foi a história da ditadura na Argentina. Gravem essa sequência de acontecimentos que eu dei para vocês. Vem a primeira fase, depois vem o governo do Perón e da Isabelita, que é um governo mais socialista, e depois a ditadura volta numa segunda fase com o governo do Videla, tá? Que foi um governo super ditatorial. E aí ela chega ao fim no governo do Galtieri, que promove a Guerra das Malvinas para tentar reconquistar as Ilhas Malvinas para a Argentina, mas sem sucesso. E a história do Chile começa com o Salvador Allende, tá? O Salvador Allende está aqui nessa foto, ao lado de Fidel Castro, certo? E aí você já percebe que o Salvador Allende era uma figura política voltada para o socialismo. O Salvador Allende se elege no Chile em 1970, porém em 73 ele vai sofrer o golpe liderado por Augusto Pinochet. O Pinochet simplesmente vai explodir o Palácio Presidencial, ele vai bombardear o Palácio La Moneda e o Allende vai estar lá e vai ser bombardeado junto com o palácio e vai acabar falecendo. Então, o golpe militar no Chile, ele começa com a morte do presidente, o que é algo muito marcante. Alguns dias após, né, o ataque ao Palácio La Moneda, o Pinochet ele vai levar milhares de pessoas para dentro do Estádio Nacional do Chile, em Santiago. E aí, lá nesse estádio, ele vai promover uma série de torturas, interrogatórios, surras, uma série de ataques aos direitos humanos dentro desse palácio. E aí, ele inicia a perseguição aos seus opositores. Durante o governo chileno, aqui ao lado, vai ter uma série de violações aos direitos humanos, como sempre tem em todas as ditaduras, e o Pinochet vai criar uma junta militar para ajudá-lo economicamente. Tá? Essa junta militar vai promover uma série de ações capitalistas, privatizando empresas, adotando um modelo neoliberal, que é um modelo que adota essas privatizações de empresas no país e tudo mais. Tá? Nesse período do governo do Pinochet, muita gente vai ficar desempregada e vai ser eliminado o sistema de financiamento de moradias, que era um sistema que ajudava muito a população a conseguir o seu próprio imóvel, tá? Nos anos 80, no final dos anos 80, o Pinochet ele vai promover um plebiscito, né? O plebiscito, vocês sabem que é uma votação popular. Por quê? Porque estava aumentando muito a oposição contra ele. Né? Anos 80 a galera já está querendo liberdade, já está querendo o fim das ditaduras militares. Foi nos anos 80 que acabou a ditadura no Brasil, devido a muita pressão da população, né? Então, o Pinochet vai fazer um plebiscito. E aí, nesse plebiscito, ele vai perguntar se a galera quer que continue o governo dele ou não. E aí, claro que o povo escolhe a saída do Pinochet do governo, e aí em 89, outra pessoa assume no seu lugar. Então, o governo do Pinochet, ele vai desde 73, desde o ano do ataque ao presidente Salvador Allende, até o ano de 89, que é quando é eleito um novo presidente para o Chile, para tentar ajeitar aí o país depois de anos de uma ditadura do Pinochet. Certo, pessoal? Então, para o nosso simulado vai ser só a ditadura no Paraguai, na Argentina e no Chile. As outras ditaduras desse capítulo não precisa você estudar, porque nós elencamos 3 para nós aprendermos para o nosso simulado, para a nossa vida, sobre essas experiências ditatoriais nos países aqui na América Latina, tá? A revisão de vocês já está no grupo do remoto, certo?
E nos próximos dias aí eu vou estar enviando o gabarito e uma aula de revisão. Beijo, até a próxima aula.